Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se, subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. O mundo inclinou-se. Num momento, Sarafina estava na beira da torre, o seu uivo de alegria ecoando pelo reino iluminado pela lua. No momento seguinte, a mão da sua irmã, quente e reconfortante segundos antes, tornou-se um punho contra a sua espinha. O empurrão, o tempo fraturou-se em cacos cristalinos. O vento gritou nos seus ouvidos enquanto o chão corria para a encontrar. O seu lobo uivou em pânico, arranhando desesperadamente a sua consciência, tentando forçar a mudança. Mas o choque tinha congelado os seus membros, trancado os seus ossos. A face de pedra da torre passou desfocada. 30 pés, 50, 70, Matilda. O nome ardeu na sua mente enquanto a compreensão a atingia mais forte do que o impacto que se seguiu. A sua irmã, a sua amada irmã mais velha, que acabara de sorrir e prometer estar sempre ao seu lado, empurrara-a. O chão encontrou-a com uma brutal finalidade. A dor explodiu em todos os nervos, branca e quente e absoluta. A canção do seu lobo cortou-se a meio, deixando apenas um silêncio terrível e vazio. A escuridão engoliu-a por completo. 2 semanas antes, Sarafina estava diante do espelho da culpa nos seus aposentos, mal reconhecendo a mulher refletida. Fios de prata captavam a luz das velas na túnica cerimonial drapeada sobre os seus ombros, fazendo-a brilhar como estrelas dadas forma. As costureiras mexiam-se à volta da sua bainha. As suas mãos enrugadas alisando o tecido que custava mais do que a maioria dos membros da alcateia ganhava num ano. Pareces a própria lua a decidir tomar forma mortal, disse Matilda de onde estava deitada na cama, o seu cabelo escuro espalhado sobre almofadas bordadas. O orgulho brilhava nos seus olhos. Ou algo que parecia orgulho suficiente para que o lobo de Sarafina se acomodasse contente. Amanhã serás coroada rainha. O pai ficaria tão orgulhoso. A menção do pai enviou uma pontada no peito de Sarafina. 3 meses desde que a febre levara o rei Alfa, e a ferida ainda parecia fresca. Tocou na banda da manhã no seu pulso, a seda preta em contraste gritante com o esplendor prateado que a rodeava. Não sei se estou pronta. As palavras escaparam antes que ela pudesse pará-las. As costureiras fingiram não ouvir. Mas as suas mãos pararam por uma fração de segundo. Matilda sentou-se, a sua expressão suavizando. Nasceste pronta, irmãzinha. O pai viu isso. O conselho viu isso. Até eu vejo isso, embora me tenha levado tempo a aceitar. Sarafina virou-se do espelho, cuidadosa para não perturbar o trabalho da costureira. Deverias ter sido escolhida. És mais velha, mais experiente, e tomas melhores decisões. O sorriso de Matilda tinha um fio que Sarafina não conseguia ler completamente. Tu pensas com o coração e a cabeça, eu penso com o meu orgulho. Levantou-se, atravessando para pegar nas mãos de Sarafina. Não vou mentir. Quando o pai anunciou a sua decisão, odiei-te por isso. Odiei que fosses escolhida, que fosses amada, que tudo te viesse tão facilmente. A confissão atingiu como um golpe físico. Matilda. Deixa-me terminar. O aperto da sua irmã apertou. Odiei-te, e depois observei-te a agonizar sobre cada decisão, a perder o sono pelo bem-estar de lobos que nunca conheceste, a lutar contra o conselho para proteger os mais fracos entre nós. E percebi, o pai tinha razão. Tens algo que eu não tenho. Tu realmente te importas. Não porque queres ser amada em troca, mas porque não consegues evitar. Soltou as mãos de Sarafina, afastando-se. Por isso não, irmãzinha. O trono é teu, e eu estarei sempre ao teu lado. O calor inundou o peito de Sarafina,
e o seu lobo ronronou de contentamento. Era assim que devia ser. Irmãs unidas, mais fortes juntas do que separadas. Se ao menos Edward estivesse aqui para partilhar este momento. Como se lesse os seus pensamentos. O sorriso de Matilda tornou-se conhecedor. Ele provavelmente está a desgastar a pedra, a andar de um lado para o outro lá fora. Queres que o vá buscar? Não. As bochechas de Sarafina aqueceram. A coroação é amanhã. É azar vê-lo hoje à noite. Bobagem supersticiosa. Mas os olhos de Matilda brilhavam de afeto. Embora eu suponha que isso torne a reunião mais doce, ele mal conseguirá conter-se quando te vir nisto. Ela gesticulou para a túnica cerimonial. Só de pensar em Edward, o lobo de Sarafina agitou-se com saudade. A sua companheira, a sua âncora, mesmo separadas por paredes do palácio, ela sentia-o. Aquele fio invisível que ligava as suas almas zumbia com a sua presença. O seu cheiro permanecia na sua memória. Pinheiro e terra, fumo de madeira e vento selvagem. Quando ele a tocava, o seu lobo cantava. Quando ele a abraçava, o mundo fazia sentido. Estás a corar, o provocou Matilda. Não estou. Vossas Altezas, interrompeu gentilmente uma das costureiras. Terminamos. Sarafina olhou para baixo. A túnica assentava perfeitamente. O bordado prateado retratando a história da sua alcateia. Lobos a correr por florestas, de pé vitoriosos em batalhas, a proteger filhotes sob árvores antigas. Amanhã usaria isto enquanto a coroa lhe era colocada na cabeça. Amanhã tornar-se-ia rainha com Edward como seu alfa ao seu lado. Amanhã parecia impossivelmente distante. Vem, disse Matilda, já a mover-se em direção à porta. Estou demasiado inquieta para dormir, e tu claramente também. Anda comigo como costumávamos fazer quando éramos jovens. Despediram as costureiras com gorjetas generosas, depois deslizaram para os corredores iluminados pela lua. O palácio dormia à volta delas, silencioso, exceto pelos sons distantes de guardas a mudar de turno. Os seus passos ecoavam nas paredes de pedra enquanto subiam mais alto, as suas risadas suaves e familiares. Lembras-te quando costumávamos sair aqui depois da hora de dormir? Perguntou Matilda, enquanto subiam as escadas em espiral para a grande torre. O pai ficaria furioso se nos apanhasse. Ele nunca o fez, no entanto. O peito de Sarafina apertou-se com a memória. Ele sempre soube. A mãe contou-me anos depois. Ele apenas fingiu não notar porque gostava que fôssemos próximas. Éramos insuportáveis, concordou Matilda, abrindo a porta da torre. O ar noturno entrou, fresco e nítido, trazendo o cheiro do reino abaixo. Fumo de madeira de lareiras, o cheiro verde das florestas, o tangue mineral distante do rio. Sarafina pisou na plataforma de observação da torre, e a sua respiração prendeu-se. O reino estendia-se diante delas. Banha na luz prateada da lua, milhares de casas, as suas janelas a brilhar como estrelas terrestres. Para além delas, a floresta erguia-se escura e misteriosa, árvores antigas a fazerem sentinela. E ainda mais longe, montanhas subiam em direção ao céu, os seus picos coroados de neve eterna. Amanhã, tudo isto será teu para proteger, disse Matilda baixinho, juntando-se a ela na balaustrada de pedra. O peso disso assentou sobre os ombros de Sarafina. E se eu falhar com eles? E se eu não for forte o suficiente, sábia o suficiente? Para! A mão de Matilda cobriu a dela na pedra fria. Foste feita para isto, Sarafina. O pai sabia disso. O conselho sabe disso. Edward sabe disso. Ela fez uma pausa. E apesar da minha inveja, eu também sei disso. Sarafina virou-se para encarar a irmã completamente. Não é tarde demais, Matilda.
a tua primogênita. O trono é legitimamente teu se formos ao conselho juntas. Não. A palavra foi firme, mas não cruel. Eu quis dizer o que disse antes. Eu estava zangada, amargurada até. Mas tive tempo para pensar. Serás uma rainha melhor do que eu jamais poderia ser. Tu vês as pessoas, realmente vês. Eu vejo peças de xadrez. Apertou a mão de Sarafina. Deixa-me ficar ao teu lado em vez disso. Deixa-me ser a irmã que apoia em vez da rainha que governa. Acho que serei melhor nisso. Alívio e amor misturaram-se no peito de Sarafina, tão intenso que os seus olhos arderam. Eu não te mereço. Provavelmente não, disse Matilda com uma risada. Mas estás presa a mim de qualquer maneira. Sarafina puxou-a para um abraço feroz, respirando o cheiro familiar da sua irmã. Óleo de rosas e tinta de pergaminho, o sabonete de lavanda que ela preferia. Obrigada, sussurrou ela, por entenderes, por ficares, por seres minha irmã. Quando se separaram, os olhos de Matilda estavam brilhantes. Agora, vais uivar para essa lua ou não? Amanhã és uma rainha, mas hoje à noite ainda és apenas uma loba que gosta de fazer barulho. A alegria borbulhou, súbita e avassaladora. Sarafina aproximou-se da balaustrada, inclinou a cabeça para trás e deixou o seu lobo vir à superfície. O uivo que emergiu foi puro e forte, ecoando pelo reino adormecido. Uma promessa, uma oração, uma celebração. O seu lobo cantou com antecipação. Amanhã mudaria tudo. Amanhã ela tomaria o lugar do seu pai. Amanhã ela ligaria a sua vida a Edward à frente de toda a alcateia. Amanhã pressão contra a sua espinha. Empurrão duro e deliberado. O uivo cortou-se. O mundo inclinou-se. A mão de Matilda, a mão da sua irmã, empurrou-a para a frente com força suficiente para que os seus pés deixassem a pedra. O tempo fragmentou-se. Os braços de Sarafina agitaram-se, agarrando o ar, a pedra, qualquer coisa. O seu lobo gritou, tentando forçar a mudança, mas o choque paralisara-a. Ela vislumbrou o rosto de Matilda enquanto caía. Não horrorizada, não enlutada. Determinada, a face da torre passou apressadamente. O vento rugiu nos seus ouvidos, arrancando o fôlego dos seus pulmões. O seu lobo uivou de terror, o som preso dentro do seu crânio. Ela tentou mudar, tentou fazer alguma coisa, mas o seu corpo não respondia. Edward. O seu nome era uma oração, uma despedida, um desejo desesperado. O chão materializou-se da escuridão. Pedra áspera na base da torre, implacável e absoluta. O impacto estilhaçou o pensamento. A dor consumiu tudo. Ossos a quebrar, órgãos a romper-se, o grito agonizante do seu lobo a cortar-se num silêncio devastador. A escuridão entrou de todos os lados, espessa e sufocante. A última coisa que sentiu antes que o esquecimento a reclamasse foi a pedra fria sob o seu corpo quebrado e o calor fantasma da mão da sua irmã a soltá-la. A consciência retornou em fragmentos. Primeiro veio o cheiro, lavanda e Hero. O tangue amargo de acônito medido cuidadosamente para curar em vez de prejudicar. Fumo de ervas e madeira velha, cera de vela e linho limpo. Depois a sensação, suavidade por baixo dela, o sussurro de cobertores contra a pele, calor de uma lareira próxima e dor. Deuses, a dor. Vivia nos seus ossos, nos seus músculos. Cada respiração. Um lembrete de que ela não deveria estar a respirar de todo. O seu lobo estava silencioso. Essa realização trouxe pânico verdadeiro. Sarafina tentou alcançar a sua outra metade, aquela presença constante que estivera com ela desde a sua primeira mudança aos 13 anos. Nada respondeu.
O espaço onde o seu lobo deveria estar parecia oco, vazio, terrivelmente vago. Não, não, por favor. Estás acordada. A voz era masculina, rouca de exaustão e surpresa. Passos aproximaram-se e Sarafina forçou os olhos a abrir. A luz da vela nadou em foco, revelando uma pequena cabana com ervas penduradas nas vigas. Um homem estava ao lado da cama, alto e de ombros largos, com cabelo escuro puxado para trás de um rosto que poderia ter sido bonito se não fossem as cicatrizes que cortavam a sua bochecha esquerda e o cansaço gravado à volta dos seus olhos. Aqueles olhos eram cinzentos pálidos, observando-a com uma intensidade que fazia o seu lobo. Nada. O seu lobo não respondeu de todo. Calma, disse o homem levantando as mãos calejadas. Estás segura. Estás no assentamento da minha alcateia, a cerca de 2 dias de viagem de onde te encontramos. Ele parou. A memória voltou. A torre, o empurrão, a queda. Matilda. Sarafina tentou falar, mas a sua garganta estava seca como pergaminho. O homem, ele moveu-se com o controlo cuidadoso de um alfa, alcançou uma chávena na mesa de cabeceira, ajudando-a a beber. Água nunca soube tão doce. Chamo-me Jaruís, disse ele, pousando a chávena. A minha patrulha encontrou-te há 2 semanas na base das falésias. Não deverias ter sobrevivido a essa queda. Ninguém sobrevive a uma queda assim. O meu lobo, Sarafina conseguiu, a sua voz rachada e rouca. Não consigo sentir o meu lobo. A expressão de Jaruí suavizou com compreensão. O trauma foi severo. Ela está dormente, não desapareceu. Já vi isto antes em lobos que sobrevivem ao impensável. Ela está a curar, tal como o teu corpo. Dá-lhe tempo. Tempo? Quanto tempo ela tinha antes? Que dia é hoje? A pergunta saiu desesperada. O 18º dia da lua de prata. 2 semanas e 2 dias desde que caíste. A coroação teria acontecido há 1 semana. Agora, o reino acreditava que ela estava morta. Edward acreditava que ela estava morta e Matilda. Matilda tinha o que queria. A dor lancinou o peito de Sarafina, mais aguda do que qualquer ferida física. A sua irmã tinha sorrido para ela, abraçado-a, prometido estar sempre ao seu lado, e depois empurrara-a. Por quê? Você deveria descansar, disse Geruís, movendo-se em direção à porta. Você passou pelo inferno, e precisará de suas forças para o que vier a seguir. O que virá a seguir? Ele parou na soleira da porta, seu rosto marcado e legível. Curar e, em seguida, se você sobreviver, decida se quer ficar ou retornar ao que quer que esteja fugindo. Ele saiu antes que ela pudesse dizer a ele que não estava fugindo de nada. Ela havia sido jogada fora como lixo, descartada pela única pessoa em quem mais confiava no mundo. Sozinha na cabana, Sarafina fechou os olhos e buscou novamente seu lobo. O silêncio que respondeu parecia um luto. Dias se arrastaram em uma névoa de dor e ervas curativas. Jaruia a atendeu com uma gentileza surpreendente para um homem que parecia ter sido forjado na violência. Ele trocou seus curativos, trouxe-lhe caldos fortificantes, ajudou-a a sentar-se quando seu corpo gritava em protesto. Ele não fez perguntas sobre de onde ela veio ou por que ela havia caído, embora a curiosidade vivesse em seus olhos cinzentos. Enquanto seu corpo se curava lentamente, Sarafina observava o mundo pela janela da cabana. O assentamento era pequeno, talvez 50 lobos, se tanto. Crianças brincavam na terra entre casas precárias, suas risadas finas e seus corpos magros demais. Mulheres remendavam roupas que haviam sido remendadas 1 dúzia de vezes antes, seus rostos marcados pela preocupação. Homens treinavam com armas improvisadas,
seus movimentos falando de desespero em vez de habilidade. Estes não eram lobos prósperos. Eram sobreviventes. Fomos banidos há 5 anos, disse Jaru uma noite, pegando-a observando. Ele sentou-se na cadeira ao lado de sua cama, afiando uma lâmina com golpes metódicos. Minha matilha e eu matamos 3 nobres que escravizavam lobos dos territórios do sul, trabalhando-os até a morte em suas minas. A atenção de Sarafina se aguçou. Ela se lembrava de ter ouvido sobre isso em conversas sussurradas entre seu pai e seu conselho. Debates sobre justiça e misericórdia. A nobreza exigiu nossas cabeças. Jeruís continuou, sua voz plana. O rei Alpha Garrett nos poupou em vez disso. Banidos para as terras ermas em vez de nos executar. Ele olhou para cima, encontrando os olhos dela. Foi misericórdia, mesmo que nem sempre pareça assim. O rei Alpha Garrett, seu pai. As palavras ficaram presas na garganta de Sarafina. Ela queria dizer a ele, dizer que seu pai havia sido um bom homem, que ele havia agonizado sobre aquela decisão, que ele havia lutado com o conselho por semanas para encontrar um meio-termo entre a justiça para os escravizados e a punição pelo assassinato. Mas revelar quem ela era significava revelar o que ela havia perdido, e essa ferida ainda estava muito crua. Os nobres que você matou, disse ela em vez disso, sua voz mais forte do que havia sido dias antes. Eles mereceram. Isso importa? O sorriso de Jeruís era amargo. Morto é morto. Justiça e assassinato parecem iguais de certos ângulos. Isso importa, Sarafina insistiu. Há uma diferença entre matar por crueldade e matar para proteger os inocentes. Algo cintilou em sua expressão. Surpresa, talvez respeito. Os nobres mantinham 63 lobos naquelas minas. Homens, mulheres, crianças. Nós os libertamos todos antes de partirmos. Se isso nos torna assassinos, então usarei o nome. Seu lobo se mexeu. Era fraco, mal um sussurro de sensação, mas estava lá. Após dias de silêncio aterrorizante, aquele pequeno lampejo de consciência pareceu salvação. Nos dias seguintes, a presença de seu lobo ficou mais forte, embora ainda abafada, como se ela estivesse chamando de trás de paredes grossas, em vez de residir nos ossos de Sarafina. Mas era progresso. Seu corpo se curava mais rápido com seu lobo se mexendo, ossos se unindo, hematomas desaparecendo de roxo para amarelo para nada. E enquanto seu corpo se curava, sua mente catalogava tudo o que observava. As defesas do assentamento eram inadequadas. Alguns estacas fincadas no chão, algumas valas básicas, nada que pudesse deter um ataque determinado. Os estoques de comida estavam perigosamente baixos. As bochechas encovadas das crianças falavam de racionamento que beirava a fome. E as armas com que os homens treinavam eram patéticas. Espadas enferrujadas, escudos rachados, machados cegos que quebrariam em combate real. Ladrões nos atacam regularmente, Jeruís explicou quando ela perguntou. Ele sentou-se em frente a ela enquanto ela dava seus primeiros passos hesitantes pela cabana, sua mão pairando perto de seu cotovelo caso ela caísse. Eles roubam nossos suprimentos, às vezes nosso povo. Nós os combatemos, mas mal. É apenas uma questão de tempo até. Um uivo cortou o ar. Não alegria, não saudação, aviso. Jeruís se moveu antes que o som desaparecesse, pegando armas ao lado da porta. Fique aqui, ele ordenou, e então desapareceu. O lobo de Sarafina rosnou, empurrando contra sua consciência com fúria súbita. Proteger, defender, lutar. Ela não deveria. Ela mal havia se curado, ainda fraca. Seu lobo apenas parcialmente presente. Sair dali seria suicídio. Ela foi mesmo assim. O ar da noite a atingiu como um tapa, frio e agudo com o cheiro de violência. A matilha de Jaru havia formado uma linha defensiva na borda do assentamento, enfrentando um grupo de ladrões, 15,
talvez 20. Seus olhos selvagens e seus lábios repuxados enrosnados. Estes não eram guerreiros organizados. Eram predadores famintos que haviam encontrado presa fácil. O ataque veio como uma onda quebrando. Sarafina observou da porta da cabana enquanto os ladrões se chocavam contra a linha defensiva. Geruís lutava como um demônio, suas lâminas cantando no ar, mas sua matilha era mal treinada e mal armada. Uma mulher caiu, garras arranhando seu ombro. Um homem tropeçou, dominado por 2 ladrões ao mesmo tempo. As crianças estavam gritando. O lobo de Sarafina rugiu para a plena consciência, e desta vez ela não lutou contra isso. A mudança veio mais difícil do que deveria, seu corpo ainda se curando, mas ela a forçou mesmo assim. Ossos estalaram e se reformaram. Pelo irrompeu por sua pele. Seus sentidos se aguçaram até que ela pudesse sentir o gosto de sangue no vento. Ouvir batimentos cardíacos individuais no caos. Quando ela saltou da cabana em 4 patas, vários lobos vacilaram. Seu lobo era menor do que deveria ser, ainda se recuperando, mas a fúria a tornava rápida. Ela atingiu o primeiro ladrão como um raio, dentes encontrando sua garganta antes que ele pudesse reagir. Sangue quente inundou sua boca. Ela o soltou e passou para o próximo, garras rasgando carne, seu lobo cantando com alegria selvagem. Proteger, defender, estes são nossos agora. A batalha foi brutal e rápida. Com Sarafina lutando ao lado deles, a maré virou. Ladrões que estavam confiantes em seus números se viram em desvantagem. Quando o último deles fugiu para a escuridão, gemendo de dor e terror, o silêncio caiu sobre o assentamento. Sarafina voltou à forma humana, cambaleando em seus pés. Sangue, não dela, pingava de suas mãos. Seu corpo gritava em protesto. Feridas que mal haviam cicatrizado, ameaçando se abrir novamente. Jaruís a pegou antes que ela caísse. "Você é louca!" ele disse, mas havia admiração em sua voz. Você mal se curou e acabou de ele balançou a cabeça, firmando-a. O que você é? Uma rainha caída, uma irmã traída, uma companheira separada de seu vínculo. Alguém que está cansado de ver crianças passarem fome, disse ela em vez disso. Ao redor delas, a matilha havia ficado quieta. Mulheres abraçavam seus filhos, olhando para ela. Homens se apoiavam em suas armas, expressões presas entre o choque e algo que parecia esperança. As defesas estão erradas, Sarafina continuou, sua voz ganhando força. O treinamento é inadequado. As armas são lixo. Se vocês querem sobreviver, as coisas precisam mudar. E você acha que pode mudá-las? Geruís perguntou. Não desafiador. Curioso. Eu sei que posso. A certeza em suas palavras surpreendeu até mesmo a ela. Se você confiar em mim. Ele a estudou por um longo momento, então olhou para sua matilha. Eles estavam ouvindo, pendurados em cada palavra. Quando ele olhou de volta para Sarafina, seu rosto marcado tinha uma nova expressão. Respeito. Quem é você? Ele perguntou novamente. Ela pensou em seu pai, que a ensinou a liderar com sabedoria e força. Ela pensou em Edward, cuja fé nela nunca vacilou. Ela pensou em Matilda, que sorriu e a empurrou. Sou uma refugiada de uma matilha destruída. Ela mentiu suavemente. Mas fui criada por um alfa que acreditava em proteger os fracos, e não vou ver mais ninguém sofrer se puder evitar. Geruís estendeu a mão. Então seja bem-vinda à nossa matilha, refugiada. Embora eu suspeite que haja mais em sua história do que você está contando. Havia deuses, havia muito mais. Mas enquanto Sarafina apertava a mão dele e sentia seu lobo se acalmar com satisfação, ela sabia que a verdade completa poderia esperar. Essas pessoas precisavam dela agora. Precisavam de alguém que pudesse ensiná-las a sobreviver. Ela poderia desmoronar com a traição de sua irmã mais tarde.
Ela poderia lamentar sua coroa roubada e seu companheiro separado depois que as barrigas dessas crianças estivessem cheias. E os ladrões aprenderam a temer este assentamento. Sobrevivência primeiro, luto depois. Naquela noite, depois que os feridos foram atendidos e os ladrões mortos queimados, Sarafina sentou-se sozinha na cabana. Ela tocou sua garganta onde a marca de acasalamento de Edward deveria pulsar com calor, conectando-a a ele a qualquer distância. Ela não sentiu nada, não porque o vínculo estivesse quebrado. Vínculos de acasalamento não se quebram exceto na morte, mas porque a distância e o trauma o haviam abafado a um mero sussurro. Em algum lugar lá fora, Edward estava vivo. Ele a lamentava, a procurava, ou ele seguiu em frente, acreditando que ela estava morta. Seus dedos se moveram para seu peito, para o lugar onde a mão de sua irmã havia pressionado antes de empurrá-la. Matilda havia sorrido, a abraçado, prometido lealdade e amor, e então a empurrado para a morte. Por quê? A pergunta a assombraria nos dias que viriam. Mas hoje à noite, exausta e dolorida, Sarafina permitiu-se senti-la plenamente. A traição, a perda, o desmoronamento de tudo o que ela acreditava sobre a única pessoa em quem mais confiava. Sua irmã era uma assassina, e Sarafina havia sobrevivido. A questão agora era o que ela faria a respeito. Mas essa resposta, ela sabia, levaria tempo para descobrir. Primeiro, ela tinha uma matilha para proteger e ladrões para derrotar. Primeiro, ela tinha que se tornar forte novamente. Então, talvez então ela pudesse pensar em reivindicar o que lhe havia sido roubado, se é que ela o queria de volta. Lá fora, lobos uivavam para a lua, e o lobo de Sarafina respondia, fraco, mas presente, danificado, mas curando, sobrevivendo. A coroa era mais pesada do que Matilda imaginara. O ouro pressionava suas têmporas. Cada joia um lembrete do preço que ela pagara. Ela sentou-se no trono, agora seu trono, e não sentiu nada além do peso. A câmara do conselho se estendia diante dela, cheia de nobres cujos olhos continham perguntas que eles não ousavam mais fazer. O assento de seu pai, o direito de nascença de sua irmã, dela por assassinato. Ao lado do trono estava Arian, seu companheiro. Ele era tudo o que uma rainha poderia desejar em aparência. Poderosamente construído com ombros largos o suficiente para carregar reinos e olhos dourados que seguiam cada movimento dela com devoção devastadora. Seu cabelo escuro estava preso para trás, revelando um rosto que teria sido bonito se não fosse pela tensão esculpida em cada linha. Ele a amava. Que Deus o ajude. Ele a amava com uma intensidade que deveria ter preenchido o espaço vazio em seu peito. Não preencheu porque seu olhar continuava a vagar para o espaço vazio onde Edward deveria estar, onde o companheiro de Sarafina deveria estar posicionado como Rei Alpha, governando ao lado dela. Aquele espaço a zombava com sua vacuidade, lembrando-a que tudo o que ela havia feito, o empurrão, as mentiras, a coroação construída sobre o cadáver de sua irmã, não lhe havia rendido nada do que ela realmente queria. Vossa Majestade, disse Lord Brennan, sua voz atirando de pensamentos que circulavam como abutres. O nobre idoso estava apoiado em sua bengala, sua barba branca tremendo de emoção. Faz 3 semanas desde o desaparecimento da princesa Sarafina. O povo exige um encerramento. Devemos continuar a busca, recuperar seu corpo, dar-lhe os devidos ritos funerários. Matilda sentiu Arian tensionar ao seu lado. Os outros nobres murmuraram concordância, sua dor genuína. Claro que foi. Sarafina era amada, gentil, atenciosa, tudo o que Matilda nunca poderia ser. As buscas terminaram, disse Matilda, sua voz cortando os murmúrios como uma lâmina através de seda. O silêncio caiu sobre a câmara. O rosto de Lord Brennan perdeu a cor. Sua Majestade,
Certamente minha irmã está morta. As palavras tinham gosto de cinzas. Ela caiu da grande torre. Ninguém sobrevive a uma queda dessas. Procuramos por 3 semanas e não encontramos nada. O reino não pode se dar ao luxo de poupar guerreiros e recursos para um cadáver que os animais provavelmente espalharam pelo ermo. A crueldade disso chocou até ela. Ela viu nobres vacilarem, viu a dor se transformar em horror e sentiu uma satisfação selvagem de que, pelo menos, eles estavam sentindo algo direcionado a ela, mesmo que fosse nojo. "É de sua irmã que você está falando", disse Lord Brennan, com a voz trêmula. "A rainha legítima, a herdeira escolhida de seu pai. Ela não merece nada." Matilda se levantou, seu lobo avançando, pressionando contra seu controle. "Ela está morta. Eu sou rainha agora, e não vou arriscar a segurança deste reino porque todos vocês são sentimentais demais para aceitar a realidade. Isso não é sentimentalismo, Sua Majestade. Isso é tradição. Isso é respeito. Isso é o suficiente." A palavra estalou como um chicote. Lord Brennan abriu a boca para continuar, e Matilda sentiu algo se partir dentro dela. Aryan. Seu companheiro se moveu com graça predatória, cruzando a distância até Lord Brennan em 3 passos. O velho mal teve tempo de ofegar antes que a mão de Aryan se fechasse em sua garganta, levantando-o do chão, sem apertar o suficiente para matar. Ainda não. Mas a ameaça era explícita. "A rainha falou", disse Aryan, sua voz vazia de emoção. "Você vai desafiá-la?" Matilda observou o rosto do velho ficar roxo, viu suas pernas chutarem inutilmente e não sentiu nada. Nenhuma satisfação, nenhuma culpa, apenas um vazio oco onde sua humanidade deveria estar. "Aryan", disse ela baixinho, "solte-o." Ele o fez, deixando Lord Brennan cair no chão, ofegante. Os outros nobres haviam ficado pálidos. A compreensão se cristalizando em seus olhos. Este não era o governo gentil de Garrett. Isso era algo mais sombrio. "A busca terminou", repetiu Matilda. "Qualquer um que questione esta decisão se juntará à minha irmã no fundo desses penhascos. Conselho dispensado." Eles fugiram como coelhos de lobos. Quando a câmara se esvaziou, Matilda afundou de volta no trono, subitamente exausta. Aryan voltou à sua posição ao lado dela, seu rosto cuidadosamente em branco. Mas ela sentiu a angústia de seu lobo através do vínculo de companheirismo, enojado com o que ele havia feito, horrorizado com o que ele havia se tornado. "Você não precisava fazer isso", disse ela sem olhá-lo. "Sim, eu precisei." Sua voz estava vazia. "Você é minha rainha, minha companheira. Eu faria qualquer coisa, exceto ser ele." As palavras escaparam antes que ela pudesse detê-las. Aryan ficou imóvel. "Edward, não diga o nome dele." Matilda fechou os olhos, mas tudo o que viu foi o rosto de Edward, forte e honesto, com olhos que olhavam para Sarafina como se ela pendurasse a lua. Ele nunca a olhou assim. Nunca olharia, porque Sarafina esteve lá primeiro, brilhando tão intensamente que Matilda viveu em sombra permanente. "Sua Majestade", disse Aryan cuidadosamente. "Edward está nas masmorras. Ele lamenta sua irmã. Talvez se você lhe der tempo." "O tempo não mudará nada." Matilda se levantou, sua coroa pesada o suficiente para quebrar seu pescoço. "Ele nunca me escolherá. Não enquanto o fantasma dela estiver entre nós. Então deixe-o ir. Mande-o embora. Banir. Qualquer coisa menos não." A palavra era absoluta. "Se eu não puder ter o amor dele, terei a presença dele, mesmo que eu tenha que acorrentá-lo na escuridão pelo resto de sua vida." Ela saiu antes que Aryan pudesse responder, antes que ela pudesse ver o desespero em seus olhos dourados. As masmorras cheiravam a pedra úmida e desespero. Edward a ouviu chegando,
seus passos ecoando pela escada em espiral, o farfalhar de seu vestido contra a pedra. Ele não se incomodou em olhar para cima quando ela apareceu nas grades da cela. As correntes de prata que prendiam seus pulsos queimavam constantemente, suprimindo seu lobo, deixando-o vazio e humano da pior maneira. Você parece terrível, disse Matilda. Ele finalmente ergueu a cabeça. Ela estava em trajes reais completos, a coroa brilhando, parecendo uma rainha em todos os aspectos. Mas seus olhos continham uma loucura que ele nunca tinha visto antes, desesperada, faminta e completamente quebrada. É por isso que você veio? Sua voz estava rouca pelo desuso. Para observar sua obra. Eu vim para lhe dar uma escolha. Ela se aproximou, seus dedos envolvendo as grades. Aceite-me como sua rainha, como sua companheira. Esqueça Sarafina e fique ao meu lado. Edward riu, o som arranhando sua garganta. Você a assassinou. Ela sentiu. Você a empurrou. Ele se levantou, as correntes tilintando, e se aproximou dela diretamente. Eu sei que você fez. Senti através do vínculo o terror dela, a traição dela, a dor dela quando ela atingiu o chão. E então nada, apenas silêncio. A compostura de Matilda rachou. Ela ia tirar tudo, o trono, o reino, você, tudo teria sido dela enquanto eu ficava na sombra para sempre. Então, você a matou! As palavras eram planas, acusatórias. Você matou sua própria irmã porque não suportava ser a segunda. Eu libertei nós duas. As mãos de Matilda apertaram as grades até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Ela teria sido infeliz como rainha, agonizando sobre cada decisão, carregando o peso das expectativas de todos. Eu fiz um favor a ela. Você fez um favor a si mesma. Edward deu um passo para trás, colocando distância entre eles. E agora você tem um trono vazio e uma coroa oca. Porque a lealdade não pode ser acorrentada, Matilda. O amor não pode ser forçado. E o respeito não pode ser roubado. Seu rosto se contorceu de raiva. Eu sou sua rainha. Você se curvará a mim. Nunca. A palavra pairou na escuridão entre eles. O lobo de Matilda avançou, seus olhos brilhando com sua presença. Então você ficará aqui até quebrar, até esquecer o nome dela, o rosto dela, o gosto do beijo dela. Eu vou mantê-lo na escuridão e na prata até que não reste nada além de vazio. E talvez então você entenderá o que eu vivi a minha vida inteira. Ela se virou para sair, mas a voz de Edward a parou. O vínculo ainda está lá. Matilda congelou. Fraco, mas presente, continuou Edward, tocando o peito onde a marca de companheirismo residia. O que significa que ela está viva, ferida, distante, mas viva. E quando ela voltar, e ela voltará, você responderá pelo que fez. Ela está morta. Mas a voz de Matilda tremeu. Ninguém sobrevive a essa queda. Sarafina sobreviveu. Eu a sinto. Edward sorriu. Apesar da dor, apesar das correntes, apesar de tudo. Durma bem, Sua Majestade. A coroa pela qual você assassinou nunca ficará bem em sua cabeça. Matilda fugiu. Edward afundou de volta no chão de pedra fria, as correntes queimando seus pulsos, e alcançou o vínculo. Estava lá. Quase um sussurro, abafado pela distância e pelo trauma, mas inegavelmente lá. Em algum lugar Sarafina vivia. Ele só precisava sobreviver tempo suficiente para encontrá-la. 3 meses depois, os ermos. Sarafina estava em pé na muralha recém-reforçada, observando o sol nascer sobre seu domínio. Domínio? A palavra ainda soava estranha. 3 meses atrás, ela era uma refugiada quebrada na cabana de Jaru. Agora, o assentamento havia se transformado em algo parecido com uma fortaleza.
As muralhas tinham 12 pés de altura, construídas com madeira recuperada e terra compactada. Torres de vigia marcavam cada canto, guarnecidas por guerreiros que realmente sabiam lutar. As crianças não passavam mais fome. Os estoques de alimentos transbordavam de ataques bem-sucedidos e aldeias gratas. A rainha fantasma, eles a chamavam e sussurravam rumores que se espalhavam pelos ermos. Uma guerreira que apareceu do nada, libertou os oprimidos e desapareceu como fumaça. Eles não sabiam seu nome, seu rosto ou de onde ela veio. Eles não precisavam. Os resultados falavam por si. Os batedores voltaram, disse Geruís, subindo a muralha para se juntar a ela. 3 meses de nutrição adequada haviam preenchido seu corpo, e a confiança havia substituído o cansaço em seus olhos. O bando renegado que controla a Vila Millstone é menor do que pensávamos. 15 lutadores, talvez 20, defesas básicas. Eles estão contando com o medo em vez de fortificações. Sarafina assentiu, sua mente já mapeando a estratégia. Vamos atacá-los esta noite. Rápido e brutal. Os aldeões sofreram o suficiente. Você sempre diz isso. A voz de Geruís continha afeto e algo mais profundo, algo que fez seu lobo se agitar com inquietação. Você sempre insiste que hajamos rapidamente para ajudar os outros. Porque esperar significa que mais pessoas sofrem. Ela se virou para encará-lo, notando o jeito que os olhos dele demoravam em seu rosto. Há algum problema? Não, apenas... Ele hesitou. Você carrega o luto como armadura. Eu vejo na forma como você luta. Como se estivesse tentando fugir de algo ou alguém. Seu lobo ficou tenso. Jaru nunca havia pressionado antes. Nunca questionou suas mentiras cuidadosamente mantidas sobre ser uma refugiada de um bando destruído. Sua curiosidade era perigosa. Meu passado é meu, disse ela cuidadosamente. Eu sei, e respeito isso. Ele se aproximou, e a inquietação do lobo dela se intensificou. Mas eu também vejo como você toca sua garganta às vezes, como se estivesse procurando por algo que deveria estar lá. Uma marca de companheirismo, talvez. A mão de Sarafina caiu de onde ela inconscientemente a havia levantado para seu pescoço. A marca de Edward deveria estar lá. Estaria lá assim que eles se reunissem. O vínculo permaneceu fraco, mas constante. Um fio conectando-a a ele através de uma distância impossível. Se há alguém por aí, continuou Geruís, sua voz gentil, alguém que você está procurando, existe. A admissão escapou antes que ela pudesse detê-la. Existe alguém, meu companheiro, mas ele pensa que estou morta, e eu... Ela engoliu em seco. Eu não posso voltar. Ainda não. Não até que eu seja forte o suficiente. Jaru absorveu isso silenciosamente. Ele te merece? A pergunta a surpreendeu em uma risada. Mais do que eu o mereço. Edward é... Ele é tudo de bom que eu já conheci. Leal, corajoso, gentil. Ele queimaria o mundo para me encontrar se soubesse que eu estava viva. Então ele é um homem sortudo. O desapontamento de Geruís era palpável, mas ele conseguiu sorrir. Quando você estiver pronta para voltar para ele, meu bando a ajudará. Nós lhe devemos tudo. Gratidão e culpa se misturaram em seu peito. Geruís era bom, honrado, forte, devotado ao seu povo. Em outra vida, outro tempo. Talvez ela pudesse ter. Não. Seu coração pertencia a Edward. Seu lobo não reconhecia outro companheiro. Obrigada, disse ela, por entender, por não pressionar. Eu sempre pressionarei um pouco. Seu sorriso se tornou malicioso. Está na minha natureza, mas eu sei quando parar. Naquela noite, eles atacaram a Vila Millstone. Sarafina liderou da frente, seu lobo cantando com alegria selvagem,
enquanto eles rasgavam as defesas renegadas. Estes não eram guerreiros. Eram valentões que haviam se tornado complacentes, oprimindo os fracos. Contra lutadores treinados, eles desmoronaram. A batalha durou menos de 1 hora. Quando o último renegado fugiu para a escuridão, Sarafina ficou na praça da vila, coberta de sangue que não era dela, e observou os aldeões emergirem de seus esconderijos. Homens, mulheres, crianças, todos com as marcas da fome e do abuso. Seus olhos tinham o olhar vazio de pessoas que haviam desistido da esperança. Até agora. Vocês estão livres, anunciou ela. Os renegados não voltarão. Se voltarem, enviem um recado para o assentamento de Gerus. Nós viremos. Uma velha caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Obrigada. Obrigada. Quem é você? Sarafina quase contou a ela. Quase revelou que era sua princesa morta, sua rainha perdida. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Uma amiga, disse ela em vez disso. Apenas uma amiga que está cansada de ver pessoas sofrerem. Eles lhe deram suprimentos. Carne defumada, vegetais conservados, cobertores, armas. Mais importante, eles lhe deram lealdade. 20 de seus mais fortes se voluntariaram para se juntar ao seu exército, jurando lealdades que fizeram seu peito apertar. Na volta para o assentamento, Jaruís cavalgou ao lado dela, estudando seu perfil sob a luz da lua. O quê? Ela perguntou. Você comanda como alguém que nasceu para isso? Observou ele. Não ensinada, nascida, como se a liderança estivesse em seu sangue. Estava. Gerações de alfas corriam em suas veias. A sabedoria de seu pai e a força de sua mãe combinadas. Meu pai era um bom líder, disse ela cuidadosamente. Aprendi observando-o. Deve ter sido um pai e tanto. Gerus aproximou seu cavalo. Estamos construindo algo aqui. Sarafina. Ele se corrigiu. Esse não é o seu nome de verdade, é? Seu lobo ficou rígido. O que te faz dizer isso? Porque às vezes, quando você está perdida em pensamentos, você não responde a ele. Seu sorriso era triste. Está tudo bem. Todos nos ermos estão fugindo de algo. Os seus segredos são seus. Mas enquanto cavalgavam pela escuridão, Sarafina sentiu o seu lobo inquieto. A ligação com Edward pulsava fracamente e, ultimamente, trazia um tom de angústia que fazia o seu lobo ganir de preocupação. Algo estava errado. Edward estava a sofrer, e ela estava demasiado longe para o ajudar. No palácio do reino, Matilda estava na cela de Edward, a vê-lo a deteriorar-se. 3 meses de escuridão e prata tinham-no esvaziado. Raramente falava, raramente se movia, apenas se sentava contra a parede de pedra, com os olhos fechados e a respiração superficial. Mas ele nunca cedeu, nunca implorou, nunca lhe deu o que ela desesperadamente precisava. Reconhecimento, afeto, qualquer coisa que provasse que ela era digna de amor. Eu poderia dar-te tudo, sussurrou ela, ajoelhando-se ao lado dele. Poder, riqueza, liberdade. Tudo o que tens de fazer é aceitar-me, escolher-me, ver-me da maneira que a viste a ela. Os olhos de Edward abriram-se, e o ódio neles era puro. Prefiro apodrecer na escuridão. As palavras cravaram mais fundo do que qualquer lâmina. Matilda deixou as masmorras e regressou aos seus aposentos, dispensando a sua comitiva com um gesto. Sozinha, ficou diante do seu espelho e mal reconheceu a mulher refletida. Coroa torta, olhos selvagens, rosto magro de noites sem dormir e refeições deixadas por comer. Por quê? Perguntou ao seu reflexo. Por que não pude ser suficiente? Por que tinha de ser sempre ela?
O espelho não tinha respostas. Atrás dela, a porta abriu-se. Arian entrou sem bater, portando-se com a resignação exausta de um homem que desistira de ser reconhecido. Não devias torturar-te, disse ele calmamente. Eu não me estou a torturar. Estou a torturá-lo. É a mesma coisa. Arian moveu-se para ficar atrás dela, o seu reflexo aparecendo no espelho ao lado do dela. Matilda, esta obsessão está a destruir-te. Edward nunca te amará. Sarafina desapareceu. O reino teme-te em vez de te respeitar. Quando será suficiente? Quando ele me vir. Ela virou-se para o encarar. Quando alguém, qualquer um, me olhar como Edward a olhava a ela. Como o meu pai a olhava a ela. Como tu olhas para a memória dela com mais respeito do que me mostras. O rosto de Arian desfez-se de dor. Eu olho para ti com amor. Sempre olhei para ti com amor. Mas estás tão ocupada a querer o que não podes ter que não vês o que está bem à tua frente. Tu? Matilda riu amargamente. Achas que te quero? Acho que queres ser querida. Ele aproximou-se, e pela primeira vez, ela viu desespero nos seus olhos dourados que espelhavam os dela. Eu amo-te, Matilda. Eu morreria por ti. Tenho morrido por ti lentamente, pedaço a pedaço, vendo-te obcecada por um homem que te odeia enquanto ignoras a companheira que te daria tudo. As palavras deviam tê-la comovido. Deviam ter rachado o gelo à volta do seu coração. Não o fizeram. És conveniente, disse ela, vendo algo morrer nos olhos dele. Um acessório necessário para legitimar o meu reinado. Mas não és Edward. Nunca serás Edward. Não. Arian concordou, a voz a falhar. Nunca serei um homem que te despreza. Serei apenas alguém tolo o suficiente para te amar apesar da tua crueldade. Ele saiu antes que ela pudesse responder. Matilda ficou sozinha nos seus aposentos, a coroa pesada na cabeça, e sentiu a primeira rachadura aparecer na sua armadura cuidadosamente construída. Mais tarde naquela noite, Arian desceu as masmorras. Edward enrijeceu ao ouvir passos, esperando o regresso de Matilda. Em vez disso, Arian apareceu. Chaves na mão. O que és tu? Quieto. Arian destrancou a cela, depois ajoelhou-se para remover as correntes de prata. Os pulsos de Edward estavam crus por baixo delas, cicatrizados e infetados. Precisas de sair agora antes que ela perceba que desapareceste. Por quê? A suspeita guerreava com a esperança desesperada. Porque a amei demasiado para ver que ela se estava a destruir. Arian encontrou os olhos de Edward. Eu ajudei a Edward. Quando Sarafina caiu, ajudei Matilda a encobrir. Eliminei nobres que questionaram o momento, que exigiram buscas mais completas. Reforcei a sua crueldade, permiti a sua obsessão e vi-a tornar-se um monstro. Tudo porque a amei. A raiva de Edward foi imediata. Tu ajudaste-a a assassinar. Ajudei-a a destruir-se. A voz de Arian falhou. E eu não posso mais. Leva isto. Ele entregou suprimentos. Comida, água, armas. Corre longe e rápido. Ela vai caçar-te, mas pelo menos terás uma hipótese. Edward olhou para os suprimentos, depois para Arian. Por que estás a fazer isto? Porque talvez se desapareceres, ela finalmente me verá. Ou talvez eu finalmente tenha aceitado que ela nunca o fará. O sorriso de Arian estava partido. De qualquer forma, ficar aqui significa que ambos morremos. Tu de corpo, eu de espírito. Vai! Edward agarrou os suprimentos e correu. Atrás dele, Arian afundou-se no chão da cela e permitiu-se sentir o peso total das suas escolhas. Traíra a sua rainha, libertara a sua obsessão e provavelmente assinara o seu próprio mandado de morte. Mas pela primeira vez em meses, o seu lobo parou de uivar. Matilda descobriu a fuga de Edward ao amanhecer. O seu grito estilhaçou janelas. Destruiu os seus aposentos, arrancou tapeçarias das paredes, estilhaçou espelhos,
atirou artefatos inestimáveis contra a pedra até nada permanecer intacto. O seu lobo rugiu para a frente, mal controlado, exigindo sangue e vingança. Quando Aryen apareceu na porta, ela soube que o libertaste. Sim, nenhuma negação, nenhuma desculpa. Ela devia matá-lo. Devia arrancar-lhe a garganta por esta traição. Em vez disso, ficou entre as ruínas dos seus aposentos e sentiu apenas vazio. Por quê? Porque te amei o suficiente para fazer o que tu não farias. Deixa-o ir. A risada de Matilda foi oca. Tão nobre, tão auto-sacrificador. Faz-te sentir melhor saber que destruíste tudo o que eu queria? O que querias estava a destruir-te. Aryen entrou na sala, vidro a estalar sob as suas botas. Pensei que se ele desaparecesse, talvez finalmente me visses. Mas eu estava enganado. Nunca verás ninguém além de fantasmas. Ele deixou-a de pé nas ruínas. Matilda recompôs-se com esforço, alisou o vestido, endireitou a coroa. Depois convocou os seus guardas e emitiu um édito que ecoaria por territórios. Edward escapou. 5.000 peças de ouro para quem o trouxer de volta vivo. Qualquer um que o mate morrerá lentamente. A recompensa espalhou-se como fogo. Em poucas horas, matilhas renegadas mobilizaram-se. Mercenários afiaram as suas armas. Caçadores abandonaram outros contratos por este prêmio. E nas terras ermas, durante um conselho noturno, um mensageiro chegou com notícias. Sarafina ouviu o édito, o corpo a ficar frio. Edward, vivo mas caçado, em perigo. O seu lobo avançou com reconhecimento desesperado. Companheira, protege, encontra. Cavalgamos ao amanhecer, anunciou ela, levantando-se tão abruptamente que a sua cadeira tombou. Companhia completa. Encontramo-lo antes de qualquer outra pessoa. Geruís estudou o seu rosto, a compreensão a surgir. Este é ele, a tua companheira. Sim, não vale a pena esconder agora. E eu incendiarei qualquer um que tente magoá-lo. Os seus comandantes moveram-se para se preparar, mas Jarú agarrou-lhe o braço. Se fizermos isto, disse ele calmamente, a tua identidade pode ser revelada. O reino saberá que vives. Não me importo. Os olhos de Sarafina brilharam. Edward importa mais do que qualquer segredo. Geruís assentiu e soltou-a. Então cavalgamos ao amanhecer. Naquela noite, 3 cenas desenrolaram-se pelos territórios. Nas florestas, Edward corria, o cansaço a arrastar os seus membros, mas a determinação a mantê-lo em movimento. Sarafina estava viva. Ele sentia-o através da ligação, a ficar mais forte a cada milha. Ele só tinha de sobreviver tempo suficiente para a encontrar. No palácio, Matilda sentou-se no seu trono, agarrando os braços até os nós dos dedos ficarem brancos. O seu lobo andava freneticamente, sentindo o seu poder a escorregar. Tudo pelo que ela assassinara estava a desmoronar-se. E pela primeira vez, ela perguntou-se se a coroa tinha valido o preço. E nas terras ermas, Sarafina montou o seu cavalo ao amanhecer, o seu exército a mobilizar-se atrás dela. Jaruís cavalgava à sua direita, comandantes flanqueando-a, guerreiros prontos para morrer ao seu comando. Ela tocou na garganta onde a marca de Edward devia estar. Sentiu a ligação a pulsar mais forte do que em meses, e impulsionou o seu cavalo. A caçada tinha começado, e desta vez a rainha fantasma cavalgava por sangue. Os pulmões de Edward ardiam. 4 dias a correr por uma natureza selvagem que o queria morto. Matilhas renegadas caçavam-no em turnos. 5.000 peças de ouro era uma recompensa demasiado tentadora. As suas feridas tinham reaberto, queimaduras de prata a supurar infecção, o corte de ontem a sangrar através de ligaduras improvisadas. O seu lobo choramingava de exaustão, incapaz de mudar, mas a ligação mantinha-o em movimento. Sarafina.
Ele sentia-a através da marca de união, mais forte a cada milha. Ela estava viva. Ela estava perto, a vir buscá-lo. Um uivo rasgou o ar, demasiado perto. Edward irrompeu pela vegetação rasteira, já não se importando com a furtividade. A ravina apareceu sem aviso. Ele parou na beira, demasiado longe para saltar. Atrás dele, 7 renegados emergiram das árvores. Não há mais para onde correr, disse o maior. A rainha quer-te vivo. Mas não disse intacto. Edward sacou da sua lâmina, a sua única arma contra 7. Ele morreria aqui, tão perto de Sarafina, que quase podia sentir o seu cheiro. Os renegados atacaram. Edward lutou por instinto e desespero. 2 caíram antes que os outros os circulassem. Garras rasgaram as suas costas. Dentes encontraram o seu ombro. Ele tropeçou, lâminas a escorregar dos seus dedos. Então o som de cascos trovejou pela floresta e Aryan irrompeu pela clareira. O cavalo de guerra dispersou os renegados. Aryan saltou da sela, lâminas a cantar. A cabeça de um renegado separou-se dos seus ombros. Outro caiu agarrando a sua barriga partida. Monta no cavalo, rugiu Aryan. As pernas de Edward não cooperaram. Ele desabou enquanto Aryan lutava contra 5 renegados sozinho. Preciso, brutal, imparável. Um renegado lançou-se para a garganta de Edward. O seu lobo avançou forçando uma mudança parcial. As suas garras rasgaram o rosto do renegado. O esforço custou-lhe. A sua visão esmaeceu. Aryan matou os últimos 2 e ergueu Edward. Eu não quebrei todos os juramentos só para te ver morrer na terra. Cavalgavam rápido. Quando finalmente pararam, Aryan tratou das feridas de Edward. Por que me salvaste? Edward conseguiu. Tu ajudaste-a a matar Sarafina. Ajudei-a a destruir-se. As mãos de Aryan estavam firmes apesar da angústia na sua voz. Amei Matilda tão completamente que permiti os seus piores impulsos. Estou aqui para espiar. Edward queria odiá-lo, mas reconheceu a devoção quebrada quando a viu. Ela vai matar-te por isto, disse Edward. Provavelmente. Mas pelo menos morrerei tendo feito uma coisa honrada. Sarafina está perto, sinto-a. Edward tocou no peito onde a ligação pulsava urgente e brilhante. Então continuamos a mover-nos. Uivos irromperam de múltiplas direções. Eles irromperam pela floresta enquanto os renegados se aproximavam. Edward agarrou-se à consciência por pura força de vontade, a sua ligação com Sarafina a brilhar tão intensamente que doía. A floresta abriu-se para uma clareira. O cavalo de Aryan saltou sobre uma ravina e eles foram cercados. 20 renegados, depois mais. Preso, Aryan desmontou. Consegues lutar? Edward deslizou do cavalo, mal se mantendo de pé. Não muito bem. Então faz cada golpe contar. Os renegados atacaram, e então a floresta explodiu. Guerreiros saíram das árvores como uma onda a arrebentar. 100, talvez mais. Eles atingiram os renegados com precisão devastadora. Estes não eram refugiados, eram soldados. E liderando-os estava Sarafina. Ela cavalgava uma égua cinzenta, cabelo escuro a esvoaçar atrás dela, coberta por armadura prática. Ela comandava como uma rainha. O seu exército movia-se à sua direção tácita. Os seus olhos encontraram-se através do caos. A ligação estalou. Uma corrente elétrica percorreu o corpo de Edward, fazendo-o cair de joelhos. A distância de mudez estilhaçou-se, e de repente Sarafina estava ali no seu coração, na sua mente, na sua alma. Ela desmontou enquanto se movia, aterrando a correr. Edward forçou-se a levantar, cambaleando na direção dela. Um renegado lançou-se. Ela agarrou-o pela garganta a meio do salto, a sua mudança parcial dando-lhe garras que rasgaram a carne. Ela largou o corpo sem quebrar o passo. Outro renegado investiu contra Edward por trás. A lâmina de Sarafina encontrou o seu coração.
atirada de 3 metros de distância com precisão perfeita. Então, ela puxou-o para si. Edward. O seu nome foi um soluço e uma oração. Sarafina. Ele enterrou o rosto no cabelo dela. Você está vivo. Ao redor deles. A batalha terminou com brutal eficiência. Quando o silêncio caiu, eles ainda se agarravam um ao outro. Eu senti você morrer. Edward sussurrou. O vínculo ficou em silêncio. Eu sei. Ela acariciou o rosto dele. Matilda me empurrou e eu caí. Mas Geruís me encontrou, me salvou. Eu estive nas terras ermas construindo um exército. Matilda me aprisionou, me torturou, obcecada em me fazer aceitá-la como minha companheira. A fúria passou pelo rosto de Sarafina. Ela responderá por tudo. Mas primeiro, ela o beijou. O beijo foi desesperado, consumidor. 3 meses de separação derramados em respirações compartilhadas. Seu lobo uivou de alegria. Finalmente reunido com sua companheira. Quando se separaram, Edward percebeu que todo o exército havia ficado em silêncio, observando. Aryan deu um passo à frente, atravessou a clareira e caiu de joelhos diante de Sarafina. Majestade, disse ele claramente. Rainha Sarafina, ajoelho-me diante de vós e imploro perdão pelos meus crimes contra a coroa. O choque percorreu o exército. Geruís processou as palavras com os olhos arregalados. Então ele também se ajoelhou. Majestade, disse ele, e o título se espalhou como fogo. Um por um, os guerreiros se ajoelharam até que todo o exército se ajoelhou diante dela. Levantem-se, ela comandou baixinho. Jaruí se aproximou. Majestade, somos vossos. Sempre fomos vossos. O aperto de Sarafina na mão de Edward apertou. Então ajude-me a retomar o que foi roubado. O rugido do exército abalou as árvores. Naquela noite, Sarafina cuidou dos ferimentos de Edward com mãos gentis, limpando a infecção, costurando o corte em suas costelas. Eu nunca parei de acreditar que você estava vivo, disse ele. O vínculo era fraco, mas nunca se quebrou. Eu também senti você. Sua dor, seu desespero. Quase me enlouqueceu estar longe demais para ajudar. Você está aqui agora. Isso é tudo que importa. Ela se aninhou contra ele no rolo de cama. Edward a envolveu em seus braços e se sentiu completo pela primeira vez em meses. Conte-me tudo, ela sussurrou. Ele descreveu o aprisionamento, a tortura psicológica, a obsessão de Matilda, como ela havia silenciado nobres, governado pelo medo, como Aryan o libertou a um grande custo pessoal. Ela está quebrada, concluiu Edward, obcecada em ter o que você tinha, o amor, a lealdade, o respeito. Mas ela não consegue entender que essas coisas não podem ser tiradas, só conquistadas. Ela era minha irmã. Eu a amava. Eu teria dado a ela qualquer coisa. Eu sei. Eles ficaram em silêncio. Eventualmente, Sarafina olhou para ele com olhos sombreados, mas determinados. Quando retomarmos o reino, não a matarei. Ela merece, mas não me tornarei o que ela é. O que você fará? Bani-la para as terras ermas. Deixe-a espiar aprendendo o que é o sofrimento real. Edward acariciou o rosto dela. Seu pai ficaria orgulhoso. Eles fizeram amor com cuidado, atentos aos ferimentos dele, mas desesperados para reafirmar o que havia sido dilacerado. Seus lobos se uniram em harmonia, cantando reconhecimento e alegria. Depois, abraçados, Edward sentiu paz pela primeira vez desde aquela noite terrível. Amanhã retomaremos seu reino, murmurou ele. Nosso reino? Sarafina corrigiu. Eu não posso fazer isso sozinha. Você não terá que. Nunca mais. Ao amanhecer, Aryan se ajoelhou diante da tenda de comando de Sarafina, enquanto seu conselho se reunia. Majestade, começou Aryan.
Eu ajudei a rainha Matilda a encobrir seu assassinato. Eliminei nobres que questionaram. Silenciei a equipe do palácio. Eu impus sua tirania. Ele ergueu a cabeça. Ofereço minha vida como pagamento. Ele me salvou, disse Edward. Sem ele, eu estaria morto ou de volta às correntes de Matilda. Sarafina estudou Aryan. Por que você a ajudou? Eu a amava. Amava-a tão completamente que me perdi. Eu me disse que estava apoiando minha companheira, mas estava permitindo um assassino. E você acha que libertar Edward o absolve? Não, Majestade. Nada absolve o que eu fiz. Mas eu esperava que pudesse ser um começo para a redenção. Sarafina ficou em silêncio. Então ela falou com autoridade absoluta. Servireis a este reino e carregareis o peso de vossas escolhas. Ajudareis a reconstruir o que foi quebrado, proteger aqueles que outrora aterrorizastes, e provareis através de ações que mudastes. Se falhardes, minha misericórdia termina. Entendestes? Os olhos de Aryan se arregalaram. Você está me poupando. Estou lhe dando a chance de conquistar a redenção. Não a desperdice. Ele pressionou a testa no chão. Obrigado, Majestade. Não vos falharei. Geruís deu um passo à frente. Os batedores relatam que as aldeias estão enviando guerreiros. 500 até agora. Talvez mais venham. Sarafina assentiu. Marchamos hoje. Quero chegar à capital antes que Matilda possa fortificar sua posição. E quando chegarmos lá, acabaremos com isso. A notícia se espalhou à frente deles. A rainha morta vive. As aldeias esvaziaram-se enquanto as pessoas se alinhavam nas estradas, observando o exército passar. Alguns aplaudiam, outros choravam. Muitos se ajoelharam quando ela passou. Todas as noites, Sarafina realizava conselhos, ouvindo os comandantes, ponderando opções, explicando seu raciocínio. Quando ela dava ordens, seu exército obedecia, não por medo, mas por fé. Edward a observou liderar e sentiu admiração. As terras ermas a haviam forjado em aço temperado. Quando chegaram à capital, o exército de Sarafina havia crescido para mais de 1000. Os portões da cidade estavam abertos. É muito fácil, disse Sarafina. Ela desistiu, disse Aryan baixinho. Eu conheço Matilda. Ela percebeu que perdeu. Eles cavalgavam por ruas vazias. No pátio, Matilda esperava. Ela estava sozinha nos degraus do palácio, a coroa torta, olheiras sombreadas em seus olhos, já morta por dentro. Desistam, disse Matilda baixinho aos guerreiros remanescentes. Não haverá batalha hoje. Sarafina desmontou, Edward ao seu lado. Eles atravessaram o pátio lentamente. As irmãs se encararam a 3 metros de pedra. Então Matilda se ajoelhou. Eu provei o poder que eu desejava, disse ela, a voz embargada. E se eu pudesse escolher novamente, eu escolheria minha irmã. O rosto de Sarafina se contorceu de raiva e dor. Você queria me matar por poder. Eu teria lhe dado de bom grado. Eu sei. As lágrimas de Matilda caíram livremente. Você me perguntou naquela noite se eu queria tomar o trono. Você me ofereceu. Mas eu não acreditei em você. Pensei que você estava me testando. Você era amada por todos. Pai, o conselho, o povo, Edward. Eu não conseguia acreditar que alguém me escolheria se você estivesse ali brilhando tão intensamente. Então você me empurrou. A voz de Sarafina estava morta. Você assassinou sua irmã porque estava com medo. Sim. Eu estava aterrorizada de ser a segunda para sempre, de viver em sua sombra. Então eu a eliminei. E então percebi que o amor que eu queria não pode ser roubado. O respeito que eu ansiava não pode ser forçado. Eu tinha tudo o que pensava querer e tudo se transformou em cinzas. Edward sentiu Sarafina tremer.
Ele pegou a mão dela, ancorando-a. Você estava com medo de suas inseguranças, disse Sarafina. Cada palavra precisa como uma lâmina. Eu te amei. Pai te amou. Mas você deixou o medo decidir por você. Eu sei que sua irmã está morta. Você a matou no dia em que a empurrou daquela torre. Eu não tenho mais uma irmã. Matilda estremeceu como se tivesse levado um golpe. Não te matarei, mas viverás nas terras ermas onde eu vivi. Espiares entre os lobos que ignoraste, e talvez te tornes alguém digno do amor que destruíste. Obrigada, sussurrou Matilda. É mais do que eu mereço. É. Sarafina se virou. Você tem 1 hora para partir. Não leve nada além das roupas do corpo. Se voltar, morrerá. Matilda tirou a coroa e a colocou nos degraus do palácio. Ela olhou para as costas de Sarafina, abriu a boca, depois a fechou. Algumas coisas estavam além das palavras. Ela se afastou sozinha, e Sarafina observou com olhos secos e um coração esculpido em pedra. Edward a puxou para perto dele, e ela finalmente cedeu. Ela era minha irmã. Ela deveria estar sempre ao meu lado. Eu sei, meu amor. Eu sei. Ao redor deles. O exército permaneceu em silêncio respeitoso, testemunhando a dor de sua rainha. A coroação foi simples. Apenas Sarafina em pé na sala do trono, cercada por aqueles que a escolheram, enquanto Geruís colocava a coroa em sua cabeça. Você não precisa disso, disse Geruís baixinho. Você já provou ser uma rainha. Mas eles precisam, respondeu Sarafina. Símbolos importam, e eu honrarei ambos enquanto construo algo melhor. Edward se ajoelhou diante dela, e ela o coroou rei Alfa. Seu vínculo zumbia de contentamento enquanto ele tomava seu lugar à sua direita. Jaruís e sua matilha foram bem-vindos em casa, seu banimento revogado. Arian aceitou um cargo como comandante da guarda. E nas terras ermas, Matilda chegou a um pequeno assentamento e começou o processo lento e doloroso de aprender quem ela poderia ter sido se o medo não tivesse envenenado tudo. A noite caiu sobre a capital. Sarafina e Edward estavam na varanda do palácio, de frente para o oeste em direção às florestas. A mão dele segurava a dela, seu vínculo cantando em perfeita harmonia. Você está pronta? Edward perguntou baixinho. Para governar este reino, para carregar este fardo. Sarafina pensou em seu pai, em Geruís, em Matilda e em Edward, que nunca parou de acreditar nela. Amanhã governarei nosso povo, disse ela. Não porque uma coroa exija, mas porque o amor a conquistou. Edward a puxou para perto, depositando um beijo em sua têmpora. Então, amanhã começa uma nova era. Abaixo deles a cidade voltou à vida. Luzes piscavam nas janelas. Música flutuava das tavernas. Risadas de crianças ecoavam pelas ruas que haviam estado silenciosas de medo. O lobo de Sarafina se acalmou pacificamente pela primeira vez desde aquela noite terrível. E ela sabia que, acontecesse o que acontecesse, ela não enfrentaria sozinha. Ela havia sobrevivido à traição, ao exílio e à perda. Agora era hora de construir algo melhor. Amanhã ela seria a rainha que seu pai sempre acreditou que ela poderia ser. Esta noite ela era simplesmente uma mulher que havia recuperado sua vida, ao lado do companheiro que nunca perdeu a esperança. E isso valeu cada cicatriz que ela conquistou ao longo do caminho. A coroa assentou-se levemente em sua cabeça agora, porque ela havia aprendido a verdade que sua irmã nunca entendeu. O verdadeiro poder não é tirado. É dado livremente por aqueles que acreditam que você o merece. E Sarafina conquistou cada grama de fé que seu povo depositou nela. Então, o que você achou da história? Se você gostou, sinta-se à vontade para deixar um comentário. Eu honestamente adoro ler seus pensamentos. Voltarei com uma nova história em breve. Tchau. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo.
Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as minhas histórias tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se, subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.